Galera, hoje eu tô aqui de volta para falar mais uma vez da segunda temporada de The Walking Dead, Dead City. Tô um pouco atrasado com esse vídeo aqui, mas hoje nós vamos falar do teaser que foi divulgado lá no painel de The Walking Dead na San Diego Comic Con. Novas cenas, algumas revelações e a gente começa a ter um pouquinho mais de ideia do que vem por aí. Então quer saber tudo? Quer ficar por dentro? Vem comigo que é agora! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Müller e desejo que você esteja bem demais. Galera, saiu então mais um teaser, mais informações atualizadas aí sobre a produção de Dead City, a segunda temporada, um teaser aí de mais ou menos 1 minuto, mas que já entregou grande coisa, né? As filmagens não acabaram totalmente, a produção não terminou ainda, até porque a série é pro ano que vem, possivelmente para fevereiro de 2025, mas já deu pra gente ter algum vislumbre do que vai acontecer. Eu vou deixar o link do trailer aqui na descrição para vocês abrirem, assistirem de uma vez só, e aqui na análise eu já quero ir ponto a ponto, frame a frame, tentando entender o que vem por aí, fazendo algumas ligações. Vamos lá então, bora pra análise. O trailer começa então com uma imagem da Maggie saindo de um lugar, né, e abrindo uma porta, e ao fundo várias pessoas, parece que esperando ela sair, e ela com uma cara bem apreensiva. E ao fundo uma narração com a voz da Dama, que é a grande chefona, o que parece, da ilha de Manhattan, né? Ela que parece mandar em todas as gangues, porque nós vamos sim ver várias gangues. Mas ela diz ali que o mundo velho, ou o velho mundo, da forma como nós conhecemos, foi prejudicado, foi fraudado, e que foi projetado para nos separar, com a imagem de fundo do próprio filho, né? O Herschel ali, o filho da Maggie, desenhando, como ele é um exímio desenhista, desenhando o próprio rosto da Dama. Eu não sei se ele tá fazendo um cartaz de procura, se não um retrato falado, para todo mundo ver como é que é a cara dessa mulher, né? Porque quem viu a cara dela para valer até agora foi apenas então somente o Negan, né? Talvez foi pedido pro Herschel fazer um rosto dela, o retrato falado dela, para as pessoas saberem, né, quem seria essa mulher a hora que eles olhassem para a cara dela, ou de repente o menino ali tá sentindo algum tipo de saudade, o que eu duvido muito. Eu li isso em alguns pontos aí, algumas teorias de fãs dizendo que poderia ser saudade, que o moleque estaria meio brigado com a mãe, mas como é que ele vai sentir saudade de quem manda arrancar um dedo fora? Foi o que a Dama fez, né? A Dama mandou cortar um dedo fora desse menino aí. Então eu acredito mais numa possibilidade de retrato para que as pessoas possam saber, reconhecer a Dama quando a virem. Indo adiante, o trailer corta para uma espécie de uma cela onde o Negan é mantido como prisioneiro e o croata chegando ali para ver como que ele tá. E o Negan com cara de nenhum amigo. Eu ia falar poucos amigos, de nenhum amigo. O Negan tá completamente contrariado de estar ali. E a narração segue dizendo que esse era o mundo dos mortos. Na sequência, o trailer para, silencia tudo e do nada vem o clássico assovio do Negan dos Salvadores. Mas que nostalgia, hein? E logo em seguida o trailer mostra então o Negan todo vestido como o Negan dos Salvadores, que esse era o desejo, né? O Negan foi preso justamente para que ele pudesse voltar a ser o Negan dos Salvadores e liderar Manhattan para a Dama. E aí ele aparece arrastando a nova Lucille que vão dar para ele, né? O taco de beisebol todo enrolado em arame farpado, ele arrastando aquilo e ele entrando no salão para ser apresentado. Deve ser a primeira vez que ele vai ser apresentado, né? E o show tem que acontecer. O próprio Negan já disse isso pra Maggie uma vez, que tudo era um grande show, até pra impressionar, botar medo, justificar a autoridade, e aí uns holofotes são acesos dentro de uma igreja. A gente sabe que o ponto de encontro desses caras eram dentro de uma igreja ali, não deve estar todo mundo, obviamente, mas pelo menos as lideranças das várias gangues que estão debaixo da tutela, das ordens da Dama. E o Negan vai ser apresentado, como a gente já sabe, como o grande líder de todas as gangues, trabalhando e respondendo apenas para a Dama. Mas a gente sabe que o Negan tá fazendo isso totalmente contrariado. Esse próprio trailer vai mostrar isso, eu já volto a falar já. Indo adiante, a voz da Maggie vem e já fala. Ela sabe que é muito doloroso para ela, é traumático para ela novamente entrar em Nova York, entrar na ilha de Manhattan. Mas ela precisa ir. Algo mudou, ela diz. O que exatamente mudou? O que a faz voltar para Nova York? O que a faz buscar o Negan, de repente, para libertar o Negan? Pesou a consciência dela de ter traído o Negan, ter largado para trás? Ou pesou o fato
de que o Herschel, filho dela, pode estar também entrando no emocional dela e fazendo com que ela vá atrás e conserte o que ela fez, mesmo sabendo que o Negan foi aquele que acabou, cancelou o CPF do seu próprio marido lá atrás, né? Será que ela superou a morte do Glenn, o assassinato do Glenn pelas mãos e pelo taco, pela Lucille do Negan? Acho que o próprio Negan já provou por A mais B que é uma outra pessoa, né? Ele se arrepende profundamente do que fez, mas será que uma atitude como essa tem direito a perdão? E aí algumas cenas rápidas vão aparecendo, como o próprio croata, né? Que é um profissional de experimentos químicos aí, aonde ele conseguiu extrair energia a partir da decomposição dos corpos dos zumbis, né? E aí a gente vê mais um rosto, que é o rosto do ator Kim Coates, né? Que vai fazer o Bruegel, que é um dos grandes líderes de uma grande gangue aí de Nova York, que fatalmente acredito eu que vai ser um dos grandes vilões dessa segunda temporada, onde ele deve não aceitar essa submissão ao Negan. Eu acho, vou chutar aqui, eu acho que eles vão bater de frente, o Negan e o Bruegel. Depois a gente vê uma cena seguinte da própria Maggie entrando em Nova York com a companhia do Armstrong lá da Nova Babilônia. A gente sabe que, por vazamento de bastidores, que a Maggie vai se relacionar, ela não vai ficar exclusivamente dentro do Bricks, né, que é o nome correto da nova comunidade. A gente falava Nova Hilltop, né, mas Hilltop ficou para trás. Agora ela é a líder da comunidade chamada Bricks. E ela vai sim, o Bricks ele é uma comunidade que pertence aos domínios da grande federação da Nova Babilônia. E ela vai para essa federação da Nova Babilônia. Não sei o que vai acontecer, não sei se ela tá indo com o Armstrong escondida para Nova York. A gente sabe que também a situação do Armstrong não tá muito bem resolvida a partir do final da primeira temporada. Ele foi questionado, ele foi interrogado, a situação dele parece que não é lá essas coisas, né? Eles vão para Nova York, vão entrar lá, o próprio Armstrong questiona o desejo dela de resgatar o Negan, sendo que até tempos atrás ela queria matar o Negan, mas ela diz que a coisa muda. E aí mais algumas cenas são mostradas de Nova York, da ilha de Manhattan, mais precisamente nos arredores do Central Park. A gente consegue ver uma livraria aqui do Central Park e uma cena da Maggie correndo, possivelmente com o seu filho aqui, dentro de um ambiente que parece ser um museu, parece talvez ser um museu de arte muito famoso lá de Nova York. Vimos também a filha adotiva do Negan aparecer mais uma vez, né, cortando uns matos ali. Pô, acho que faz tempo que não passa um jardineiro no Central Park. De repente o mato cresceu lá, esse matagal dá a impressão de ser uma fazenda, de repente pode ser o próprio Central Park, ela tentando fazer parte dessa missão de alguma forma, mas ela tinha brigado com o Negan, ela deu as costas pro Negan, né? O que tá mudando aí também? Mais algumas cenas rápidas, como a própria Maggie colocando uma faca no pescoço do croata, um lança-chamas, um caminhão arrastando o carro, uma coisa toda doida assim, né? E o Negan jogando, pegando a Lucille e jogando com força pra dentro de uma sala, descarregando a raiva, né? Como se estivesse com muita bronca de ter feito alguma coisa, tendo um verdadeiro asco por aquele bastão. Esse Negan dos Salvadores morreu durante a prisão dele lá em Alexandria, então ele está altamente revoltado de estar tendo que interpretar esse Negan que ele tinha matado dentro dele próprio. Talvez ele até possa gostar de ser o Negan dos Salvadores mais uma vez, né? Relembrar, ter lá uma tentação a gostar daquilo, mas no fundo, eu já disse diversas vezes e continuo reafirmando, até que se prove o contrário, esse Negan dos Salvadores morreu e não volta mais. Essa virada de vilão a anti-herói, talvez caminhando para herói do Negan, para mim é irreversível, ele tá nessa pegada. E o trailer termina finalmente com a Maggie encontrando com o Negan e com aquela cara de espanto, né? Porque ela vai ver o Negan justamente vestido de Negan dos Salvadores e com o taco na mão, com a nova Lucille na mão, né? Ou seja, a mesma roupa que ele usava, o mesmo fardamento, a mesma fantasia que ele usava quando ele assassinou o Glenn. Imagina o trauma na cabeça da Maggie nesse momento. Mas a cara do Negan tá completamente também arruinada, né? Ele não tá feliz de se mostrar pra Maggie desse jeito. E o ambiente que eles estão é dentro daquele novo lugar que eles estão escolhendo para ser o novo octógono, né? Onde eles fazem ali lutas entre zumbis e prisioneiros e tudo mais, que antes era dentro de um ginásio, né? O ginásio todo explodiu, foi pro brejo, os caras tiveram que escolher um outro lugar. E vocês reparem que a Maggie encontra com o Negan no mesmo ambiente que durante o trailer também mostra essa luta acontecendo,
com o octógono aqui, mais ao fundo uma mesa, como se tivesse o croata e mais algumas autoridades desse novo mundo aí, né, criado pela dama dentro de Nova York, assistindo aquilo, aos moldes da Roma antiga, né, onde os imperadores sentavam-se ali e viam as batalhas, as lutas ali embaixo, simplesmente para diversão, né? A luz sendo produzida por algumas tochas cravadas na parede, alguns quadros, né, alguns escudos medievais aqui, o que tudo indica, possivelmente eles elegeram esse museu para ser o novo reduto deles, ou pelo menos o novo reduto do croata. E é nesse lugar que a Meg vai se encontrar com o Negan, e me parece que é nesse mesmo lugar que depois mostra a Meg correndo com o filho dela. E a prova concreta de que o Negan realmente está interpretando é se a gente misturar um pouco as cenas do trailer, aonde a gente mostra que esse Negan que está se encontrando com a Meg é o Negan que tá arremessando a Lucille de raiva de ter que interpretar essa versão dele que ele não queria mais saber que existia. Esse Negan que tá preso na cela, que é visitado pelo croata, foi obrigado a interpretar esse Negan que está entrando na igreja, sorrindo e assoviando, mas que provoca extrema raiva no Negan de verdade, que não quer interpretar isso, não quer ser desse jeito, por isso que ele arremessa essa Lucille e por isso que ele faz esse semblante, essa cara quando ele encontra com a Meg. Ele jamais queria se apresentar para a Meg dessa forma. E o que tudo indica então, com o trailer analisado, é que a Meg está indo para uma missão de resgate do Negan, e esse Negan, antigo salvador, nesse momento o que ele mais precisa é ser salvo não pela rainha de Nova York, não pela dama, mas pela Meg, a rainha dos Bricks, a antiga rainha de Hilltop. E por que não, talvez, a gente não sabe o que vai acontecer, talvez a própria líder, a rainha da Nova Babilônia. Talvez a Meg tenha perdoado o Negan nessa magnitude, ao ponto de resgatá-lo e tirar o Negan de lá, mesmo tendo que ver o Negan vestido, né, como o assassino do seu marido. Como é que vai ser essa relação? E por fim fica a grande dúvida: como que os produtores de The Walking Dead Dead City vão fazer, como que os acontecimentos vão chegar ao final dessa temporada, praticamente com a dama sendo desarticulada, acho que o croata também sendo desarticulado, sendo derrotado, mas o que vai acontecer exatamente para que, primeiro, essa série passe a ser mais interessante? Porque das recentes spin-offs é a que menos o público tem sido atraído, então os caras têm que pôr alguma coisa nova para atrair essa audiência, né? Então o que vai acontecer exatamente para que no final dessa temporada o desejo dos produtores, dos executivos de The Walking Dead aconteça? Como é que as séries vão grudar a sua linha temporal? Como é que The Ones Who Live e Daryl Dixon vão se juntar na mesma linha temporal de Dead City que está à frente? Eu tô muito curioso para ver como é que esse enredo vai resolver, como é que os roteiristas vão resolver essa questão. A série vem o ano que vem, possivelmente em fevereiro, e a gente vai continuar aqui acompanhando todos os detalhes, novos trailers, novos teasers, novas notícias, o que surgir, a gente traz aqui na tentativa de entender o que vem por aí em The Walking Dead Dead City, a série do Negan e da Meg. É isso aí, galera! Manda ver no like, ativa o sininho, manda ver na inscrição se é a tua primeira vez aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E de resto eu desejo que vocês fiquem bem, se cuidem, a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área!